Você ouve agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, o Leitura Dinâmica, mais um Leitura Dinâmica, hoje com Marcos Demário, que vai falar do livro O Ser e o Existir, da visão espírita, da editora O Clarim. O Marcos Demário tem um trabalho lindo, maravilhoso, dentro da educação, e ele que já tem 37 livros publicados. Marcos Demário, esse agora da editora O Clarim é o mais recente, Marcos? Isso mesmo, Damião, esse é o mais recente, lançado em outubro, quase novembro agora de 2022, e que já está sendo distribuído às livrarias, às distribuidoras pela casa Editora O Clarim, lá de Matão, a nossa casa de Caibar Schutel. Conta um pouco da proposta desse livro para a gente, Marcos Demário. Bom, o livro surgiu, Damião, quando eu li um texto escrito pelo físico inglês Stephen Hawking, que sempre foi materialista, sempre foi ateísta, e nesse texto ele tenta provar que nós não precisamos de Deus para explicar a existência do universo. Quando eu terminei a leitura do texto, eu conversei comigo mesmo, disse assim, olha, ele não me convenceu. Como espírita, agora eu preciso explicar para ele por que nós precisamos de Deus para explicar a vida, o universo, assim por diante. A ideia era escrever apenas um texto, um artigo. Essa foi a ideia. Mas aí a equipe, os companheiros espirituais começaram a me intuir e começaram a surgir, então, perguntas. Deus existe? Qual é a origem do universo? Quem somos? De onde viemos? E assim começaram a surgir, então, essas perguntas que viraram capítulos. Então, eu digo que esse livro, O Ser e o Existir na Visão Espírita, é uma resposta espiritualista e espírita ao pensamento materialista sobre a vida. E é importante, né, esses debates, né, porque justamente trazendo esse pensar, né, Marcos Demário, o quanto isso é importante, é aquela história, né, dessa fé raciocinada, da gente discutir todos os temas, né, Marcos Demário? Com certeza, sem nenhuma dúvida. E existem muitas dúvidas existenciais que o pensamento materialista não consegue responder, que o pensamento religioso místico também não consegue responder. Mas o espiritismo tem respostas, porque o espiritismo é, ao mesmo tempo, filosofia, é ciência, porque estuda os fatos, remontando as causas. O livro, ele possui um total de 20 capítulos. Começa justamente com Deus existe? Cada capítulo é uma pergunta, né? Deus existe? Como surgiu o universo? Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Por que sofremos? Qual é a visão do espiritismo sobre essa questão do sofrimento? Damião, é possível ser feliz? Esse é outro capítulo. Será que existem provas da reencarnação, que é tão defendida pela doutrina espírita? E assim eu continuo, cada capítulo com uma pergunta, trazendo não apenas o pensamento espírita, mas também pesquisas científicas que já estão se aproximando desses temas, como, por exemplo, os casos sugestivos de reencarnação e assim por diante. E no final do livro, eu respondo duas perguntas que considero que realmente são muito importantes. A primeira, para onde caminha a humanidade? E aqui encerra o livro, existe esperança? E aí, então, eu desdobro isso à luz da doutrina espírita. Não, lindo demais essa oportunidade, né? E ainda existe esperança? Sim, mas aí vamos ter que estar descobrindo todo esse pensamento do Marcos Demário que se dedica muito a esses pensamentos, e você tem um trabalho também lindo e maravilhoso com a educação, né, Marcos Demário?
Sim, é verdade. Que, aliás, educação que eu não deixo de abordar aqui do livro, porque é o caminho para termos a esperança, é o caminho para alcançarmos a felicidade. Graças a Deus, aí já são muitos e muitos anos nesse trabalho educacional, na visão espírita, vários livros dentro dessa área também. E é como Kardec coloca, né? Não existe outro caminho para a renovação nossa e da humanidade se não for o caminho da educação moral. Eu também trato disso nessa obra agora lançada pelo Clarim. O Ser e o Existir na Visão Espírita, da editora O Clarim, com Marcos Demário, aqui no Leitura Dinâmica. Gratidão a você que nos acompanhou em mais este programa e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.